Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ações ordinárias e ações preferenciais. Vocês vêm me perguntando muito sobre qual a diferença de ON para PN, por que você fala tanto que ON é melhor para o longo prazo. Então vamos falar aqui um pouco sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, mas já tem muito tempo, então resolvi fazer de novo aqui com algumas atualizações. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e clica no sininho para você ser notificado sobre todos os vídeos novos. Então, pessoal, nesse vídeo a gente fala das diferenças das ordinárias para as preferenciais e por que para quem investe para o longo prazo, para quem investe com a mentalidade de ser sócio, para quem investe para ganhar tanto com o crescimento quanto com os dividendos das ações, deveria selecionar as ações ordinárias e não as preferenciais, na minha opinião. Mas primeiro é importante a gente entender o que é ação ordinária, o que é preferencial. A lei das SAs, que é a Lei 6404, é uma lei que fala sobre a constituição das sociedades anônimas, que são as empresas listadas na bolsa. É uma junção de capital de várias pessoas que não se conhecem para construir uma empresa e aquela empresa realizar alguma atividade. E a lei das SAs estabelece que as empresas podem emitir ações ordinárias e ações preferenciais. E a relação de ações ordinárias e preferenciais pode ser no máximo 1 para 1. O que isso quer dizer, Fábio? Que para cada uma ação ordinária, você pode ter no máximo uma ação preferencial. Isso porque as ações ordinárias são as ações que controlam a empresa, são as ações que têm direito a voto nas assembleias, enquanto as preferenciais têm algumas outras garantias que a gente vai ver aqui. Como as ações ordinárias têm direito a voto, ou seja, você tem direito a ir na assembleia votar nas principais questões da empresa, os acionistas que detêm boa parte das ações ordinárias conseguem ter ingerência na administração da empresa. Como que é feita essa ingerência, né? Essa ingerência é feita através da administração de conselheiros de administração e no voto sobre questões muito importantes. Então, se a empresa vai fazer uma fusão entre ela e outra empresa, isso vai para ser aprovado na Assembleia Geral. Se a empresa vai fazer uma aquisição de uma empresa muito grande, ou se ela vai fazer um spin-off de uma empresa, né? Vai pegar uma empresa que está embaixo e jogar para fora dela, né? Vai vender para um terceiro ou botar na bolsa. Todas as operações muito relevantes da empresa sobem para a Assembleia deliberar e quem tem as ações ordinárias votam a favor ou contra essas operações. Além disso, os acionistas ordinários eles também aprovam as contas da empresa, aprovam as demonstrações financeiras e todas as deliberações mais importantes sobre a empresa. Mas a ingerência acontece na eleição dos membros do Conselho de Administração. O Conselho de Administração da empresa é formado por vários membros, várias pessoas que tomam as principais decisões e as principais diretrizes da empresa. E quem nomeia cada um desses membros são os acionistas ordinários, que vão na Assembleia e votam em quem que eles acham que tem que ser eleitos para cada uma das cadeiras do Conselho de Administração. E o Conselho de Administração também, ele acaba selecionando os membros da diretoria da empresa. A diretoria da empresa é quem está no dia a dia ali da empresa tocando a empresa, ou seja, o presidente, o diretor financeiro, o diretor de RH, o diretor comercial, são as pessoas que estão ativamente ali tocando a empresa e fazendo as coisas acontecerem, são os principais membros. E embaixo da diretoria, a gente tem os gerentes e todos os outros colaboradores da empresa, dependendo da forma como ela se estrutura. Então, os acionistas ordinários, quando você tem acionistas com posições grandes, eles que definem para onde que a empresa vai através dessa estrutura de organização corporativa. Fábio, mas se eu tiver ação ordinária, eu vou ter que ficar indo votar em assembleia, meu Deus, como é que eu faço isso? Não, porque provavelmente você vai ter uma quantidade tão pequena de ações ordinárias que seu voto vai ser completamente irrelevante. Você não precisa participar das assembleias caso você não consiga. Ah, Fábio, mas se eu não vou votar em assembleia, por que eu tenho que ter ação ordinária, né? Por que não tem uma preferencial? A gente responder isso, a gente tem que entender o que são as ações preferenciais. As ações preferenciais, elas te dão alguns direitos. Ou seja, a lei das SAs, ela estabelece que se a empresa vai ter ações preferenciais, ou seja, se essas pessoas não vão ter direito a voto na Assembleia, elas têm que ter algum direito. Porque basicamente as ações preferenciais são pessoas colocando dinheiro na empresa como acionistas, mas não tendo ingerência nenhuma. Então, para gerar uma certa proteção para os acionistas, a lei das SAs define que as preferenciais têm que ter pelo menos um desses três direitos. Elas têm que receber pelo menos 25% do lucro líquido, ou seja, a primeira opção. Quer ter preferencial? Tá bom, pode emitir preferencial, mas você vai ter que distribuir pelo menos 25% do lucro líquido para os preferencialistas. Só que se a empresa distribuir 25% para todas as ações, não tem problema nenhum. Ou seja, os ordinários vão receber o mesmo tanto que os preferenciais e tá tudo certo. A segunda opção que a empresa pode escolher para ter ações preferenciais é distribuir 10% a mais dos dividendos para as ações preferenciais. As ações terem um pouco mais de dividendos do que as ações ordinárias. Só que isso na prática não faz muita diferença. Se a gente olhar as ações do Bradesco,
Bradesco, BBDC3 e BBDC4, a BBDC4, que são as preferenciais, elas recebem 10% a mais de dividendos do que as ordinárias. Só que se você olhar o preço dela no mercado, ela sempre está 10% mais cara do que as ações ordinárias. Ou seja, você vai estar sempre recebendo o mesmo dividendo proporcionalmente, independente das ações ordinárias ou preferenciais que você esteja investido. Tá, Fábio, mas como é que eu sei qual ação é ordinária e qual ação é preferencial? As ações ordinárias terminam com 3 e as preferenciais normalmente terminam com 4. E a terceira opção que a empresa pode dar de direito para os acionistas preferencialistas, para as ações preferenciais existirem, é o direito de tag along, ou seja, é o direito de venda conjunta dessas ações caso o controlador vá vender para um terceiro. Esse direito ele é muito importante para quem investe por longuíssimo prazo. Se você vai investir para 1 ano, 2 anos, seja lá para que você queira fazer ali no curto prazo na bolsa, tanto faz ação ordinária ou preferencial, tanto faz ter tag along ou não. Mas se você compra uma empresa para casar com aquela empresa para ficar 30, 40 anos com ela, eventualmente no meio do caminho a gente vai ter algum tipo de reorganização societária. Ou seja, vai entrar um novo sócio botando capital, ou vai entrar um novo sócio comprando as ações do sócio majoritário antigo, e quando você tem o tag along, você tem direito de participar dessas reorganizações societárias nas mesmas condições do controlador. E isso é muito importante porque caso o controlador venda para um novo grupo que tenha outros objetivos muito diferentes dos objetivos atuais, você não vai ser pego de surpresa e você vai poder sair nas mesmas condições. E as ações ordinárias, elas sempre têm pelo menos 80% de tag along, ou seja, você vai sempre poder vender as suas ações por pelo menos 80% do valor do que os controladores venderam. Ou seja, no mercado tem um grande mito, né? Se ação ordinária é ação com direito a voto, ação preferencial, ação que tem direito a dividendo. Isso é um mito. De fato, ação ordinária são as ações que têm direito a voto, as preferenciais não necessariamente têm direito a preferência de dividendos ou vão receber necessariamente mais dividendos. E mesmo quando isso acontece, conforme a gente viu, o mercado acaba ajustando essa diferença dos dividendos nas próprias cotações. Além disso, as ações preferenciais elas também têm o direito na restituição do capital em caso de falência da empresa. Fábio, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a empresa falir, os preferencialistas vão receber a parte deles antes dos acionistas ordinários. Mas os acionistas, de uma forma geral, tanto ordinários quanto preferenciais, eles são os últimos na fila do pão a receber qualquer coisa em caso de recuperações judiciais ou de falência. Primeiro a empresa vai pagar os credores, os fornecedores, todos os passivos dela, para depois, se sobrar alguma coisa, pagar para os acionistas. E aí, nesse caso, os preferencialistas têm preferência no reembolso. Mas se a empresa entrar em falência, uma empresa que você investe por longo prazo, o seu problema não vai ser esse, né? O seu problema vai ser que você teve seu patrimônio totalmente desvalorizado ao longo do tempo. E também a gente consegue observar que as ações preferenciais elas estão meio que se extinguindo no mercado, né? Elas não estão mais existindo no mercado de uma forma geral. A gente vê uma tendência de não existir mais ações preferenciais nas empresas. Isso já é uma realidade nos Estados Unidos, no exterior praticamente não tem empresas com classes diferentes, uma quantidade muito pequena. Aqui no Brasil, as empresas que são do novo mercado, que é o maior segmento de listagem dentro da B3 de governança corporativa, elas não podem ter ações preferenciais e elas só podem ter ordinárias com 100% do direito de tag along. Inclusive, se a gente pegar nos últimos 4 anos, todos os IPOs que tiveram, ou seja, todas as empresas que foram para a bolsa, aproximadamente 95% delas foram listadas no novo mercado sem ações preferenciais. Normalmente, a existência de ação preferencial acontece com as empresas mais antigas da bolsa e empresas que têm um controle, né? Normalmente, por que existe ação preferencial? Porque o acionista controlador, ele não quer perder o controle da empresa. Ele quer captar dinheiro no mercado, mas ele não quer dar controle para essas pessoas que estão botando dinheiro na empresa. E isso não é muito bem visto mais hoje em dia pelo mercado, porque a equidade de direitos entre todos os acionistas é muito bem vista pelo mercado no sentido de governança corporativa. Então as novas empresas, elas tendem a ir para a bolsa só com ações ordinárias e todos os sócios tendo os mesmos direitos. Tá, Fábio, por que as ações ordinárias então são melhores para o longo prazo? Porque primeiro, você vai ter as mesmas ações que o acionista controlador, em qualquer reestruturação vai ser muito mais difícil você ser prejudicado, né? A gente vê recentemente, por exemplo, os acionistas preferencialistas da Vale foram diluídos em 8% quando ela transformou as preferenciais para as ordinárias. No caso da Ambev, em 2012, a gente também teve uma reestruturação societária, onde as PNs acabaram e só tem ações ordinárias a partir dessa data. Esses eventos acionários não são tão pouco frequentes assim quanto parece.
na história recente a gente vê algumas empresas fazendo reestruturações onde os acionistas preferencialistas saíram um pouco prejudicados. Então, quando a gente fala de investir para o longo prazo, para fazer o buy and hold, o ideal é você ter as ações ordinárias. Tá, Fábio, quando que eu vou ter as ações preferenciais? Quando que eu posso ter as ações preferenciais? Na minha visão, se a empresa não dá nenhuma liquidez nas ações ordinárias e só tem ações preferenciais, eu acho viável você ter essas ações se elas tiverem o direito do tag along. Se elas não tiverem o direito do tag along, a chance de você investir nas ações por longo prazo ter algum problema sério é muito alta. Se for no curto prazo, não vai ter, a chance é baixa, mas quando a gente fala de 10, 20, 30 anos, é provável que tenha alguma reestruturação societária. Se a empresa disponibiliza a liquidez só em ações preferenciais no mercado e elas não têm o direito de tag along, eu pessoalmente considero que essa empresa nem tem capital aberto, porque no longo prazo pode ser muito ruim não ter o tag along nas ações preferenciais. Então, resumindo, 5 fatores aqui por que você deveria ter ações ordinárias. O primeiro deles é que é uma tendência mundial de melhoria de governança corporativa você ter sócios que tenham as mesmas ações com os mesmos direitos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil a bolsa já deixou isso bem claro através do novo mercado, tendo só ações ordinárias, todas com tag along. O segundo motivo é porque a ação ordinária e preferencial só faz sentido com empresas que tenham um controlador. E a gente vê também, principalmente no exterior, a maioria das empresas com capital pulverizado. Aqui no Brasil a gente tem Renner, a gente tem Croton, como 2 exemplos de empresas que não têm um controlador definido, né? As ações estão todas pulverizadas no mercado, que é o santo graal da governança corporativa, né? Você não tem um controlador. Terceiro motivo, você vai sempre ter o tag along, pelo menos 80% de tag along, e caso as ações sejam do novo mercado, você vai ter uma garantia de ter 100% de tag along. Quarto motivo é que na maioria das vezes os dividendos são iguais, e mesmo quando eles não são iguais para as duas ações, o próprio mercado já ajusta isso de forma que você acaba recebendo proporcionalmente os mesmos dividendos, como foi o caso de Bradesco que eu dei anteriormente. E o quinto motivo é que no longo prazo é provável que aconteça alguma reestruturação societária e é importante você ter as mesmas ações que o acionista controlador. Ah, Fábio, mas tem ação no novo mercado também que sacaneou o acionista minoritário, né? A gente vê ali Smiles, o que aconteceu com a Múltiplos, elas eram novo mercado, mas acabou que, enfim, os acionistas controladores prejudicaram de certa forma os minoritários porque acabou tirando os contratos. O problema lá não foi ação ordinária ou preferencial. O problema nesses 2 casos foi que as 2 empresas tinham um único contrato que sustentava elas e esse contrato era com o controlador. Então, independente de ser novo mercado, de ser ação ordinária, a empresa tinha uma fragilidade muito grande. Não é porque a empresa é novo mercado que ela tem ações ordinárias que ela vai ter a melhor governança possível. Ela pode ter vários pontos de fragilidade, como foi o caso dessas 2 empresas, e você acabar sendo prejudicado como acionista no longo prazo de alguma forma. Então, isso é só uma parte da análise que a gente faz para o longo prazo. Não necessariamente você vai ter uma garantia de que nada vai acontecer com você em relação à governança porque você tem ordinárias, mas a chance é muito menor. E você também tem que observar toda a floresta, né? Você tem que observar como que a empresa gera receita, quais contratos que a empresa depende, se ela depende de um único contrato ou não, para você fazer o seu investimento da forma mais consciente possível. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.